Então, boa noite, boa tarde, pessoal. A pedido aí, né, da turma, a gente vai gravar a aula de hoje porque vocês não vão ter os dois primeiros horários e eu vou tentar resumir aqui o que vocês precisam de saber para fazer a primeira etapa do plano de negócio de vocês, que é a análise do mercado, né, e o plano de marketing, ok? Como vocês me falaram que não tiveram essa aula no semestre passado, eu vou tentar sintetizar essa aula aqui o máximo possível com o conhecimento mínimo que é necessário para vocês conseguirem fazer o plano de marketing, tá? Na última aula nós discutimos o que é marketing, né? Vimos o que é necessário conhecer de marketing para entender o conceito e vimos também que existe um processo de administração de marketing, assim como qualquer profissional tem um processo, né, para fazer para exercer a sua atividade profissional, o profissional de marketing também ele usa um processo para fazer a administração de marketing nas empresas. E esse processo, como eu tinha falado com vocês, começa com a análise do ambiente, né? A gente já falou um pouquinho sobre o micro e o macro ambiente de marketing. O que seria o microambiente de marketing? É a própria organização, a própria empresa, né? As características internas da própria empresa, ou seja, as suas forças e fraquezas, né? O que ela tem que é considerado força, o que ela tem que é considerado fraqueza, frente aí dentro do mercado, os concorrentes naquele setor. E, além da própria empresa, da análise da própria empresa, a gente também traz informações sobre clientes, concorrentes, fornecedores, intermediários, que são aquelas empresas que possam vir vender o nosso produto ou aquela plataforma digital que vá ser possível a gente oferecer o nosso serviço, né? São todas as organizações ou instituições ou ferramentas que são necessárias para entregar o nosso produto ou serviço ao consumidor final, tá? Então a gente está falando de microambiente, retornando, a gente está falando da empresa, da organização, né? A organização interna, né, da empresa. A gente está falando de concorrente, a gente está falando de cliente, a gente está falando de fornecedores, a gente está falando de intermediários e a gente está falando de mídia e todas aquelas empresas que viabilizam a entrega do produto. Então, a gente pode usar como exemplo dessas empresas bancos, agências de publicidade, empresas de contabilidade, ou seja, todas essas instituições ou organizações ou pessoas que vão impactar diretamente o nosso negócio, tá? Esse é o microambiente de marketing. E o macroambiente de marketing seria todas influências externas do macroambiente que vão influenciar o negócio. Então, aqui a gente está falando de ambiente demográfico, ou seja, demografia do local de atuação, nós estamos falando do ambiente, lado ambiental ou natural, que é como a empresa impacta o meio ambiente, como o meio ambiente, a natureza impacta a empresa. A gente está falando do ambiente político, ou seja, todas as normas ou regulamentações que vão influenciar no nosso negócio, né? Todas as leis, órgãos de fiscalização, etc., tudo que advém dessa esfera política. Nós estamos falando da economia daquela localidade, como ela pode impactar também o nosso negócio, a questão do produto ou do serviço. A gente está falando também das características socioculturais de determinada população que vão determinar hábitos de consumo, principalmente, né? A gente está falando também de tecnologia que aquele lugar tem. Nós já falamos disso na última aula, tá? Então, a gente primeiramente tem que coletar muitas informações, o máximo possível desse ambiente que a gente chama de marketing. Então, a A seria a análise do ambiente de marketing, que inclui o micro e macroambiente. Depois que nós conhecermos um pouco esse mercado, termos essas informações, e isso vai ser necessário, vai ser solicitado na execução do seu plano de marketing, na confecção dele, a gente vai escolher bases para segmentar o nosso mercado, a gente vai aprender daqui a pouco o que é isso, a gente vai definir o nosso público-alvo e a gente vai posicionar o produto ou serviço que vocês estão aí trabalhando no plano de vocês, ok? Com essas informações, ou seja, com a definição de qual é o público-alvo e qual o posicionamento que a empresa deseja,
iremos tomar decisão sobre os 4Ps, ou do mix de marketing. 4Ps no caso de produto, 7Ps no caso de serviço. Por fim, vamos determinar, né, métricas de controle, ou seja, escolher, né, indicadores ou métricas que vão nos fornecer informação se o que nós planejamos está sendo ou será alcançado, ok? Então, continuando aí, né, a gente já viu na última aula, análise ambiental. Vocês vão abrir o PN Box e vão ver que a primeira coisa que vão solicitar é informações sobre concorrentes da empresa de vocês, sobre clientes e sobre fornecedores, possíveis fornecedores de tudo aquilo que vocês vão precisar, tá? Isso seria análise ambiental, mais informações são desejáveis, mas para o plano de marketing de vocês lá daquele software lá do Sebrae, do PN Box, ou Plano de Negócios Box, vocês vão ter algumas que vão ser solicitadas especificamente, tá? Bom, vamos tentar entender porque que a gente tem que dividir o mercado em pedacinhos e escolher só um pedaço e não o mercado inteiro. Porque o comportamento de compra, né, ele varia de pessoa para pessoa, uma vez que o que é necessidade, desejo, o que é valor, também vai ser diferente de pessoa para pessoa. Então, o comportamento de compra ele vai ter algumas características, só para vocês terem uma ideia. Esse aqui é um modelo de comportamento de consumo, né? Então, você vai ter várias influências ambientais e diferenças individuais que vão influenciar nesse processozinho aqui, ó, que a gente chama, que é o processo decisório do consumidor, tá? E é importante a gente saber para poder definir melhor quem que é o nosso público-alvo, tá? Então, o comportamento de compra, ele tem algumas etapas, que primeiro é reconhecimento de uma necessidade, é quando o estado ideal está diferente do estado desejado, né? E isso te cria uma motivação para buscar algo para conseguir reaproximar daquele estado ideal do estado desejado. Então, meu estado real agora é sede, meu estado ideal é não sentir sede. Então, essa necessidade, essa sede, que é uma necessidade biológica, inclusive, vai me motivar a buscar uma forma de saciar a minha sede, né? Eu estou na minha casa agora, eu posso simplesmente pegar água. Vamos supor que eu estou com vontade de tomar uma Coca-Cola, então eu vou pensar em comprar uma Coca-Cola em um momento que eu sair de casa, comprar e matar minha sede. A Coca-Cola seria um desejo, como a gente falou na última aula, tá? Então, uma vez que você reconhece uma necessidade, você vai procurar informações. Pode ser na sua memória, tá? Na sua memória, ou você vai fazer uma busca externa, tá? Então, a busca interna seria você pensar o que eu posso fazer para matar minha sede. No caminho para buscar as crianças ter uma lanchonete, eu vou parar lá e vou comprar uma Coca-Cola, tá? Ou então você vai buscar quando você não tem nada na sua memória acerca daquela situação, você vai fazer uma busca externa, tá? Procurar informações sobre aquele determinado produto ou serviço, tá? Uma vez que você vai procurar essas informações, você vai ponderar as alternativas que existem para você. No caso de vocês, eu dei só uma alternativa. Tem uma lanchonete perto da escola, eu vou parar antes de pegar as crianças e vou comprar uma coca. Porém, eu poderia pensar em todos os pontos de compra desse refrigerante que eu lembrar no caminho, e aí sim ir para o quarto passo, que é decidir em quais desses pontos eu vou parar. Bom, a lanchonete é perto, mas não tem lugar para estacionar. De repente é mais interessante eu parar no barzinho anterior, que não aceita cartão, aceita só dinheiro, mas é fácil de parar. Então, isso são. A tomada de decisão ela é feita baseada em critérios e você encontra aquele critério que seja melhor para atender a sua necessidade. E por fim, nós temos o comportamento pós-compra, que é quando que vai ser feito o uso daquele produto. Muitos produtos não são utilizados imediatamente. Qual que é a ocasião de consumo daquele produto? Como que você vai descartar? E, principalmente, a questão da avaliação pós-compra. Se você ficou satisfeito ou não com esse produto. Por que eu estou explicando isso tudo para vocês? Para vocês entenderem as bases da segmentação. Então, depois de ver o processo decisório do consumidor, que seria basicamente esse aqui, que representa a essa parte. Peraí que eu vou marcar para vocês aqui. E não tem ponteiro aqui. Tá, não vou ter como marcar. Seguem meu mouse, né? Então, o processo
decisório é esse aqui, né? Conhecimento de necessidade, busca, avaliação de alternativas, compra, consumo, avaliação, pós-consumo, que eu acabei de explicar nessas etapas, tá? Como eu disse, né, existem vários fatores aqui, que estão aqui desse lado do slide, que são influências ambientais e diferenças individuais que vão influenciar nessas escolhas, em todo esse processo de compra do consumidor, tá? E aqui está quais são esses fatores. Vocês têm fatores culturais que influenciam na preferência do consumidor, como cultura, subcultura e classe social. No caso, em marketing, a gente usa classe econômica, tá? Nós temos fatores sociais, que são grupos de referência, família, papéis e posições sociais, que também vão influenciar na nossa visão de mundo e na forma que nós escolhemos e consumimos vários produtos e serviços. E temos alguns fatores pessoais e psicológicos. Os fatores pessoais são considerados a idade e o estágio de ciclo de vida. Eu já falei isso também na última aula, né? Dependendo da nossa idade e em que estado do nosso ciclo de vida familiar estamos, teremos necessidades e desejos diferentes por produtos, né? A gente já dei esse exemplo em sala de aula, pessoas casadas com filhos, ou mãe solo com filhos, ou pai solo com filhos, ou pessoas solteiras, ou pessoas casadas sem filhos, todos esses grupos têm necessidades diferentes entre eles. A ocupação da pessoa, as condições econômicas, o estilo de vida e a personalidade vão moldar como essa pessoa faz a sua escolha e consome seus produtos, tá? Eu acho que idade, ciclo de vida é tranquilo, ocupação também, condições econômicas é bem claro, e o que seria estilo de vida? São todos aqueles valores e hábitos que a pessoa tem, né, e que configura o estilo de vida daquela pessoa, tá? Então, estilo de vida é muito baseado em questão de crenças, valores, hábitos, tá? Que a pessoa tem. Existem questionários que mensuram esses estilos de vida e separam em categorias, tá? Já disponível em marketing. Não vamos entrar muito nisso, mas isso é importante vocês entenderem, porque daqui a pouco vocês vão ter que fazer formação de persona. E a formação de persona sempre pede algumas informações. Persona, eu vou explicar daqui a pouco o que é, mas vocês têm que trazer informações sobre o estilo de vida da sua persona. E personalidade são os traços de personalidade que aquela pessoa tem. Também já citei na última aula, se eu não me engano, tá? Existem alguns outros fatores psicológicos que também vão influenciar nesse processo de compra. Motivação, percepção, aprendizagem, crença e atitudes. Não vou entrar nessa aula com você, senão a gente não vai conseguir ver tudo que a gente tem que ver para vocês conseguirem fazer o plano de marketing. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que existem fatores ambientais e individuais que vão influenciar no comportamento de compra das pessoas, tá? E baseado nisso, esses individuais também são bem demográficos, nós temos o quê? As bases de segmentação. O que é segmentação? É simplesmente você picotar dividir um dado mercado em partes para você poder selecionar aquele grupo que melhor você vai conseguir atender, tá? Então, uma vez que consumidores têm necessidades e desejos diferentes, é necessário a gente segmentar. Segmentar quer dizer dividir o mercado em grupos que têm características semelhantes entre si, os membros do grupo, e que são diferentes dos outros grupos que você segmentou, tá? Então, quem escolhe os critérios para essa segmentação? O profissional de marketing. E quais são esses critérios? A segmentação ela pode ser feita por critérios demográficos, então é uma segmentação demográfica, quando você usa gênero, idade, renda, estado civil, nível educacional ou escolaridade, raça ou etnia, religião e etc. Tá? Professor, eu tenho que usar todos? Não. São aqueles critérios que vocês acham que vai ser relevante para o seu público-alvo, para definir quem que é o público-alvo, tá? Se o seu produto é voltado para mulheres, o critério gênero é interessante. Se o seu produto é indiferente, por exemplo, cinema, né? Vocês acham que, por exemplo, cinema tem diferenças, ser homem ou mulher vai trazer alguma diferença no hábito de frequentar o cinema?
Eu acredito que não. Acho que tanto homens quanto mulheres vão ao cinema e provavelmente numa frequência parecida, tá? Não seria o gênero que iria determinar a preferência pelo cinema, né? Um serviço de cinema padronizado, tá? A gente também tem a segmentação geográfica. Como o nome já diz, a segmentação geográfica é você partir o mercado por ruas, bairros, avenidas, CEP, cidade, estado, país, região, etc. Ou seja, você está segmentando, né? Desde que fazer essa segmentação por região seja importante para definir o seu público-alvo. Se você vai abrir uma loja física em Belo Horizonte, uma loja só, de repente segmentar por região, Zona Sul, Leste, Oeste, seria interessante. Se você vai vender para a internet, o Brasil inteiro, será que é interessante? Tá? Nós temos também o que a gente chama de segmentação psicográfica, tá? A segmentação psicográfica é aquela que usa os estilos de vida, como eu acabei de explicar para vocês, valores, atitudes, interesses, atividades, preocupações e personalidade, que faltou aqui. Eu tirei essa figura da internet. Então, primeiro, a gente fala que não é psicológica, é psicográfica, segmentação psicográfica, e ela se baseia em estilo de vida, tá? E personalidade do cliente. E, por fim, a gente tem a segmentação comportamental, tá? Gente, a segmentação comportamental, ela se refere ao comportamento do indivíduo em relação ao produto, não é comportamento em geral. Os alunos erram muito isso. Segmentação comportamental é quanto ao uso, frequência de uso, por exemplo, quais os benefícios que a pessoa enxerga no produto, é tudo relacionado ao produto, qual é a atitude das pessoas em relação àquela marca, taxa de uso, que tem a ver com fidelidade, o quanto que as pessoas voltam. Então, quando a gente fala de comportamental, é muito utilizado, por exemplo, para fazer programa de marketing de relacionamento. Então, os clientes são segmentados como clientes esporádicos, clientes que nunca compraram, clientes que já compraram uma vez, clientes esporádicos e clientes que compram sempre. Isso é uma segmentação comportamental, porque está utilizado no quê? Está usando o quê? A fidelidade do cliente, o quanto que ele faz recompra. O que seria a taxa de uso? É quantas vezes a pessoa usa aquele produto ou serviço. Então, por exemplo, se você quer segmentar uma marca de shampoo, e é um shampoo que não danifica o cabelo, então você pode segmentar para aquelas mulheres que precisam aqueles homens que precisam de lavar os cabelos pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Então você está usando não é a fidelidade, mas é a taxa de uso de determinado produto, tá? Então comportamental tem muito a ver com o produto, tá? E aí o que vocês vão fazer? No plano de negócios que vocês vão desenvolver, vocês vão ter que determinar quais que são as taxas de fidelidade. Desculpa, nossa, eu falei bobagem. Quais que são as bases de segmentação que vocês vão utilizar para segmentar o seu público-alvo? Vocês vão ter que escolher um segmento. Isso vocês têm que fazer no público, lá no plano de negócios. E vocês podem fazer utilizando uma ou mais dessas bases aqui que eu estou apresentando para vocês de segmentação. O mais comum é que se usem mais de uma base. Então, você pode, por exemplo, usar uma, duas ou três bases demográficas, mais uma ou duas, três ou comportamental. Vocês podem utilizar uma de cada dessas 4 bases de segmentação. Enfim, o que vocês têm que fazer é usar aquelas informações que vocês coletaram lá na análise de mercado, lá na análise do ambiente de marketing, para tentar determinar quais seriam os critérios importantes utilizados na escolha do seu público-alvo ou na segmentação do seu mercado. Tá? Picou o mercado bem picadinho, escolheu suas bases de segmentação, escolheu os critérios que você vai segmentar esse mercado, você vai definir o público-alvo. Tá? Então, após a segmentação, vocês decidem quais são aqueles segmentos, né, que têm maior oportunidade, ou seja, qual será o seu mercado-alvo. Tá? Em marketing, a gente usa mercado-alvo e público-alvo como sinônimo. Então, para cada mercado-alvo, você vai desenvolver uma oferta de mercado, ou seja, um produto ou um serviço que vai ser posicionado na mente desses consumidores-alvo, tá? Então, público-alvo, mercado-alvo é aquele grupo de pessoas que carrega características demográficas, geográficas, psicográficas, comportamentais, seja lá quais você escolheu, e que vai definir o seu público-alvo, tá?
Cuidado na definição de público-alvo. Para você definir um segmento como seu segmento-alvo, né? Ele tem que ter algumas características. Primeiro, você tem que conseguir identificar esse segmento, né? As características que eles têm, onde você consegue alcançar, onde você chega nesse segmento. Então, ele tem que ser identificável e acessível. Quem é meu público-alvo e onde que ele está? Como que eu posso acessar? Eu consigo chegar até ele? Como que eu vou chegar até ele? Como a gente vai decidir lá em promoção? Mas é interessante você já pensar se você consegue ter acesso a esse público-alvo. Esse público-alvo tem que ser mensurável, quer dizer, você tem que usar um critério para mensuração, né? Então, se é classe econômica, qual que é o critério que eu vou utilizar? Existe, né, um critério Brasil utilizado para selecionar as pessoas em classe econômica A, B, C, D, E, enfim, né? Então, esse critério existe. É por CEP, tá? Como que eu vou acessar? Tem como se acessar. Se é geográfica, vamos por CEP, tá? E, por fim, ele tem que ser substancial. O que é o público-alvo ser substancial? Tem que ter uma quantidade razoável para você ter algum lucro, né? Às vezes você vai segmentar, usar tanta base de segmentação que vai sobrar 5, 6 clientes. E aí, para você, isso não vai ser rentável, ok? Então, esses são os cuidados que você tem que ter para escolher seu segmento, tá? Esse segmento não é escolhido assim, à mera vontade, né? Porque eu acho legal, tem que ter algumas bases. E aí, você escolhendo seu público-alvo, você vai criar persona. O que é persona? Persona é uma representação fictícia, persona vem do latim personagem mesmo, tá? É um personagem, sei lá, que você cria. Então, uma representação fictícia do seu cliente ideal, ou seja, aquele personagem que vai identificar o seu público-alvo, tá? Do negócio. Então, o que você vai utilizar? Dados reais sobre comportamento, que é aquela questão da segmentação comportamental, características demográficas, que são a segmentação demográfica, geográficas e psicográficas, tá? Da pessoa. E você vai montar essa persona, tá? Você pode colocar também hobby, história pessoal, motivação, objetivos, desafios, preocupações. Na internet existe uma série de ferramentas de criação de persona. Lá na plataforma do Sebrae, que vocês vão fazer o plano de marketing, o PN Box, também tem um passo a passo para a criação de persona. Lá eles já têm os quadradinhos onde você vai colocar as informações que eles estão pedindo, tá? Mas geralmente essas informações giram em torno disso. Então eu trouxe para vocês aqui um exemplo que eu peguei na internet, por exemplo, de uma persona. Então, primeiro entendendo, público-alvo. Qual que é o público-alvo dessa empresa? Homens e mulheres de 27 a 50 anos, casados e com filhos, com uma média salarial de R$4.000. Então, esse público-alvo usou 100%, 100% não, usou a demográfica, homens e mulheres, então, demográfica, gênero, 27 a 50 anos, gênero, porque é a idade, e média salarial de R$4.000 também, demográfica, porque tem a ver com aquela classe econômica que a gente falou. E ele usou uma baseada em estilo de vida, casado e com filhos, tá? Então, segmentação demográfica, segmentação psicográfica, que é estilo de vida, tá? E aí, a persona que ele criou baseado nessas informações aqui foi Marina, é uma mulher de 32 anos, pode fazer um homem também, já que ele vai atender homens e mulheres, tá? Então, olha só, tá dentro da faixa, Marina tem 32 anos, é casada e tem 3 filhos. Entendeu o primeiro, o segundo e o terceiro critério aqui. Se formou em psicologia e abriu sua própria clínica. Então, tem a ver com o estilo de vida, com a ideia que a pessoa faz mesmo, os hábitos. Costuma pegar férias em dezembro para viajar com o marido e filhos. Tem preferência por destinos quentes e praias. Prefere comprar suas viagens diretamente de uma agência, mantendo o contato humano. Ela mora em Campinas, São Paulo, tá? Então, trouxe aqui uma personagem. Essa personagem, ela é uma personificação, por isso que chama persona, desse público-alvo que tem essas características aqui, que é o público-alvo dessa empresa. Provavelmente uma empresa de turismo,
porque está falando de férias, viajar, o destino turístico dela, provavelmente uma agência de marketing turístico ou de pacote de turismo, tá? Aí eu trouxe outros, aí poderia criar também uma persona masculina. João tem não sei quantos anos, então a pessoa que criou infere que uma psicóloga que tem a própria clínica ganha mais ou menos 4 mil por mês, tá? Então, criação de persona é isso, é um personagem, ok? Então, eu trouxe outros exemplos aqui para vocês, tá? Esse PowerPoint vai ficar lá no SIGA, depois se vocês quiserem ver com mais calma, tá? Que é, por exemplo, Ricardo tem 28 anos, solteiro. Aí é outro público-alvo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Como que se faz uma persona. Ricardo tem 28 anos, solteiro, trabalha como analista de marketing em uma agência digital com salário de R$ 2.300. Seu maior medo é ficar para trás no seu conhecimento e acabar perdendo seu emprego. Sonha em receber uma promoção, ganhar mais dinheiro e poder viajar pelo mundo e agregar mais valor ao seu currículo. Sua frustração é não ter tempo para estudar. Gosta de música e ir a festas com os amigos. Uma outra pessoa que poderia ser parte do público-alvo da empresa. Luísa tem 25 anos, está noiva, formada em Direito, trabalha em escritório de advocacia com salário de R$ 2.800. Tem medo de ficar longe da família, sua frustração é não ter tempo para vê-los todos os dias. Gosta de exercitar e alimentar-se com saúde. Sonha em ter uma casa grande onde pode receber visitas e amigos, familiares. Adora cozinhar, tá? Então, o que acontece? A gente tem que ver que esses três, né, tem uma renda entre R$ 2.500 e R$ 3.000. Provavelmente isso aqui era característica do público-alvo, tá? Falou um pouco de medo que os três têm, os sonhos de cada um, o que fazem no seu lazer e o que gostam, tá? Então, isso é uma persona. Então, esses são exemplos, vocês vão olhar lá no PN Box de quais são as características que eles pedem, construir sua persona lá no PN Box. Então, escolheu o seu público-alvo, criou lá sua personinha, que é em quem você vai pensar quando você tomar todas as suas decisões de marketing daqui para frente, você vai posicionar o seu produto. O que seria posicionamento? É você escolher um lugarzinho na mente do seu consumidor que você quer que seu produto, sua marca ocupa, tá? Você então tem que salientar qual que é ou quais que são os benefícios centrais do seu produto ou da sua marca ou do seu serviço, tá? Então, é óbvio que você determinar isso, você tem que entender o que é benefício para o seu cliente. Não adianta nada você tem que entender quem que são essas personas, quem que é esse seu público-alvo, pesquisar para ver o que é importante. Por isso que coloca tanto o que é lazer, o que a pessoa gosta, o que a pessoa tem medo, para entender o que é importante para essas pessoas, tá? Então, como que você faz o posicionamento, né? Você vai ter que detectar no mercado todos os seus concorrentes e, além de entender o que é benefício para o seu cliente, procurar no mercado todos os concorrentes daquele produto, daquela marca e buscar pontos de paridade, ou seja, coisas que você tem e que o outro também tem, ou que os outros têm, você também tem, quer dizer, não é nada exclusivo da sua marca ou do seu produto, né? E pontos de diferença, que é aí que está o pulo do gato, ou seja, o que é o que o seu produto tem, que o seu concorrente não tem e que é benefício para o seu cliente. É isso que vai responder por que a pessoa, o seu cliente, o seu público-alvo, vai escolher você e não o seu concorrente, tá? Então, posicionar é isso, é você buscar aquele critério, aquele ponto de diferença, tá? Aquele algo diferenciável do seu concorrente, que é benefício para o seu público-alvo que seu produto ou sua empresa tem, tá? Lembrando que esse ponto diferenciável ele tem que existir e você tem que ser capaz de entregá-lo, tá? Então, por exemplo, existem posicionamentos, né, que seriam o benefício e a razão para a pessoa comprar o seu produto. A gente já fez isso em sala de aula. O Duracell quer mostrar para o público-alvo que deve comprar o seu produto, que ele é mais durável. A Brastemp quer mostrar para o público-alvo que ela é o produto que tem mais qualidade, então vale a pena você escolhê-la mesmo ela custando um pouco a mais, né? O que o supermercado BH quer fazer? O mercado BH quer convencer o cliente, quer mostrar para o cliente, né? O posicionamento dele é esse. Eu sou mais barato, vem aqui que você vai ter preço. Né? Ele não está falando de comodidade, ele não está falando de diversificação de produto, ele está falando de preço. Né? A Drogaria Araújo, quando ela fala que tem a garantia Araújo de procedência, ela está querendo mostrar para você o seguinte: olha, dentre as concorrentes que tem aí as outras, a gente garante que o seu
medicamento aqui tem procedência. Eles fizeram um estudo e viram que isso é diferencial e que isso é valorizado para o público-alvo dele. Então, ele vai usar para colocar dentro da cabecinha do público-alvo, que é uma farmácia em que todos os medicamentos têm procedência. Você não está comprando remédio pirata ali, tá? Então, você pode usar vários critérios, melhor qualidade, desempenho, enfim, tá? Você pode usar diferenças físicas, diferença de disponibilidade, diferença no serviço, diferença no preço e diferença na imagem mesmo. Tudo isso são utilizados como pontos de diferenciação, tá? Eu estou em todo lugar, né? Eu entrego mais rápido. A Amazon tinha muito isso da questão da entrega, tá? O meu produto não dá reparo, por exemplo, né? Ou melhor rede de manutenção, enfim, vários pontos de diferenciação. Baseado nisso, na comparação dos pontos de paridade e diferenças, você acha o seu lugarzinho e aquele lugarzinho é que você vai trabalhar para ocupar na mente do cliente, ok? Gente, isso tudo que eu expliquei para vocês se chama marketing tático, tá? Essa primeira parte aqui dessa equação é o marketing tático, ou desculpa, marketing estratégico, eu falei errado. Marketing estratégico. E é esse marketing estratégico que vai dar a base para você tomar decisão no marketing tático, que é a determinação das características dos seus 4Ps. Então, para cada P de marketing, você vai tomar várias decisões. E essas decisões devem ser tomadas levando em consideração o seu público-alvo, sua personinha e o posicionamento que você quer para o seu produto, para sua marca, ok? Então, você vai tomar decisões quando você fala de produto sobre variedade de produtos, qualidade do produto, design, características que esse produto tem que ter, nome da marca, embalagem, tamanhos, versões desse produto, serviços, garantias, devoluções. Tudo isso são decisões que você tem que tomar acerca do produto e sempre levando em consideração quem é seu público-alvo, o que é valor para ele e qual o posicionamento que você quer ter na cabeça daquele cliente, né? A mesma coisa, propaganda, a mesma coisa com preço e a mesma coisa com praça. Então, promoção, você vai decidir quais são os canais de divulgação que você vai utilizar para informar no seu público-alvo sobre o seu produto ou serviço, para trabalhar a sua marca. Preço, a mesma coisa. Qual seria aquele preço que o seu público-alvo pagaria? Qual que é a sua arquitetura de descontos? Quais concessões são dadas, por exemplo, para compras de maior número de produtos? O que é que você pode dar de concessão para esse cliente, né? Desconto no preço, frete grátis, entrega mais rápida. Qual que é o prazo de pagamento? Quais são as condições de crédito? E as decisões sobre a praça é como você vai entregar o seu serviço ou o seu produto a esse cliente. Você vai precisar de usar intermediários? Você vai vender isso pela internet? Você precisa de uma plataforma digital? Como que é? Praça é sobre isso. Onde você vai atuar, os locais você vai atuar e como que nesses locais que você escolheu, você vai fazer a entrega desse produto ou serviço, tá? Seja física, seja internet, seja, né, por aplicativo, enfim, como que isso vai ser entregue, tá bom? Então é isso. Eu acho que com essas informações você já consegue tomar bastante decisões para o seu plano de negócio, tá? Aqui são outras considerações sobre o produto, tá? O produto em si, ele oferece um benefício central, que é, vamos dizer assim, a razão do produto existir, mas você pode estender isso para algumas coisas, né? A alguns níveis. Por exemplo, quando a gente fala de um serviço, um quarto de hotel, o benefício central é você descansar e ter uma pernoite. Então, o que você tem que ter o mínimo para ter esse serviço? Cama, banheiro, toalha, né? Chuveiro, né? Tá dentro de banheiro, tá? Isso é o básico, isso tem que ter. Se não tiver, você pode até processar o serviço que você pediu de hotel. O que você espera quando você chega no hotel? Uma cama limpa, toalha nova, banheiro funcional, né? E um preço que seja congruente com o que está se te oferecendo. O que seria um produto ampliado?
que hoje já faz parte do produto esperado na maioria dos locais? TV a cabo, ar-condicionado, acesso rápido à internet, né? Etc. Check-in, check-out rápido. Flores frescas nem é muito da realidade brasileira, não. E o que seria um produto potencial? É um produto que teria benefícios únicos, que faria, inclusive, escolher o seu hotel e não o outro. Micro-ondas, computador no quarto, banheiro e etc. Tá? Então, você tem níveis de produtos. Por que isso é interessante vocês saberem? Porque isso pode ser algum ponto de diferenciação do seu produto ou serviço. Ok? Sobre o mix de produto, aí é muito voltado para produto, né? Como a gente vai trabalhar com serviço, eu não vou me ater muito, tá? O mix de produto tem a ver com qual que é a variedade, quais as linhas, extensão que vocês vão ter. Isso é para você estudar, né, qual produto você deve investir, qual não. Eu não vou me ater a essa parte, porque vocês vão trabalhar, né, a maioria de vocês vai trabalhar com serviço, que é a escola de idiomas, tá? Então não vou gastar muito tempo com isso. Promoção são os canais que vocês vão utilizar para divulgar o seu produto ou serviço. Aqui tem todas os P's, vamos dizer assim, descritos, tá? Propaganda tem a ver com forma paga, de divulgação, promoção de vendas, é tudo que você faz no ponto de venda para convencer a pessoa a levar naquele momento. Então, amostra grátis, cupom, bonificação, enfim, tudo isso são promoções. Eventos e experiências são eventos que a marca pode patrocinar para promover a sua marca ou eventos que ela pode, inclusive, criar e oferecer, tá? Então, eventos e experiências tem tanto a participação da empresa como merchandising, né? Fazendo propaganda em eventos, quando uma empresa patrocina uma partida de futebol, participa de uma festa, alguma coisa assim. Como a empresa também pode criar eventos, tá? Para criar experiências, para estar divulgando alguma coisa, um produto, um serviço, etc. Relações públicas e publicidade, tá? São programas que existem para trabalhar a empresa com todos os stakeholders que têm contato com a marca, tá? Todos os stakeholders, tá? Então, assim, por exemplo, se vocês verem um carro plotado com a marca da empresa e a marca está desgastada, suja, feia, relações públicas têm que pegar pesado para dar uma renovada naquela máquina, com aquela marca, né? Plotada naquele veículo. Se você vê um funcionário com um uniforme todo desgastado, RP tem que fazer uma força para mandar trocar. Então, tudo que tem contato com a marca, relatório anual, quando a empresa é uma SA, tem que prestar para a sociedade. Quando tem um escândalo, a pessoa que vai lá ser o porta-voz para resolver aquele problema, tudo é RP, tudo é relações públicas, tá? Publicidade a gente fala que é aquilo que você não paga, é aquilo que se fala da empresa sem pagar, né? Por isso que a RP está sempre junto com publicidade, porque tem muito a ver com mídia. Marketing direto é tudo que você faz para acessar individualmente o seu consumidor. Então, se você manda uma mensagem por e-mail da pessoa, você está fazendo marketing direto, porque é a empresa comunicando diretamente com o consumidor. Se você manda um WhatsApp, se você manda um SMS, se você liga, tudo é marketing direto. Se você convida o consumidor para um evento que você está patrocinando, um evento que você está fazendo, isso tudo se chama marketing direto. É qualquer esforço de marketing que é direcionado a uma pessoa específica e não a um grupo ou geral. Tá bom? Marketing interativo é muito utilizado hoje, já nem tem muito mais esse nome, é muito mais em marketing digital, tá? Que é tudo que você faz baseado lá no online, né? Todas as atividades que você faz usando as plataformas digitais e a internet. Marketing boca a boca é o que se fala da empresa, tá? A gente consegue gerenciar isso hoje muito bem pela internet, né? A mídia e a internet. Quando uma coisa chega ao ponto de chegar à mídia, você mandar mesmo comunicados pela mídia e pela internet, né? Você sempre está dando um feedback lá no Reclame Aqui, ter suas mídias sociais, etc. etc. E por fim, a promoção. Desculpe, por fim, as vendas pessoais é tudo que você faz com a sua equipe de vendas, a equipe comercial da empresa, para incentivar, para ajudá-los a vender, tá? Então, vendas pessoais tem a ver com aquela interação pessoal, seja do vendedor de uma loja com o consumidor final, seja com o vendedor da empresa, da fábrica, com o comprador, por exemplo, de um Carrefour,
de um varejista. Vamos supor que é um produto, você tem que ser um varejista. Então, todas as ações criadas, tanto para o vendedor da empresa que vende para o intermediário, para o varejista, quanto do vendedor da loja vendendo para o consumidor final, a gente fala que é vendas pessoais. São todos os esforços de marketing que a gente faz para ajudar na venda final do vendedor. Este aqui é um quadro resumindo todas as ferramentas e o que a gente usa para cada ferramenta, para trabalhar cada ferramenta de marketing, de promoção. E vocês podem usar esse quadro, por exemplo, para determinar lá no plano de negócios de vocês como que vocês vão fazer a divulgação, tá? Do seu produto ou serviço. Lembrando que está um pouquinho desatualizado, vocês têm que levar em consideração também o marketing digital, tá? Para poder escolher lá como que vocês vão fazer a comunicação, como vocês vão trabalhar o pay de promoção do serviço de vocês ou produto de vocês, tá? O preço, aqui é um passo a passo de como que vocês formam um preço, tá? Determinação de preços. Eu acho que nesse momento a melhor forma realmente é você simplesmente pesquisarem como que seus concorrentes estão fazendo esses preços, né? E dentro dos seus custos ver, fazer essa régua entre o que o concorrente cobra, o que vocês conseguem, né, de custo, qual que é o mínimo que vocês precisam para não ter prejuízo e qual que é o posicionamento, obviamente, que vocês querem, né? Se for um serviço top, que o seu diferencial é atendimento, vocês podem cobrar um pouquinho mais por isso, né? Então, eu acho que vocês, nesse momento, né, que é uma atividade de escola, tá? Eu acho que vocês podem utilizar isso para determinar seu preço, mas eu gostaria de mostrar que existem etapas que as empresas deveriam seguir na hora de selecionar o seu preço final, tá? Essas etapas estão todas aqui descritas, também não vou passar, uma vez que eu já dei a orientação para vocês fazerem esse preço, essa precificação do serviço de vocês, baseado no seu custo e na concorrência, ok? E por fim, praça seria a forma que você vai entregar esse serviço, tá? Qual que é o arranjo que você vai utilizar para entregar o serviço ou produto lá para o seu cliente, né? Então, aqui são algumas estratégias, eu não vou explicar porque vocês estão tratando de serviço, que é push e pull, e esse é muito voltado principalmente para produto, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam que é esse quadro aqui, ó. Então, você tem vários arranjos, a gente chama níveis de canais. Isso aqui é canal de distribuição, para chegar no consumidor final. Esse aqui seria um canal de nível 0, que é simplesmente o produtor, o fabricante, entregando direto para o consumidor final, tá? Então, pode ser, por exemplo, a pessoa que vende pela internet, ela está fazendo canal nível 0, porque é a fábrica entregando direto para o consumidor final. Professora, eu estou usando um marketplace como intermediário, o Mercado Livre, tá? Mas você vai acabar entregando, quem vai acabar mandando vai sair da sua fábrica para o consumidor final. A nota fiscal sai da sua fábrica para o consumidor final. Então, é canal de nível 0. Canal de um nível é quando você usa um intermediário, por exemplo, aqui um varejista, tá? Isso aqui é o canal de nível 1, está usando um intermediário só. Então, a fábrica faz uma nota fiscal de saída, passa a posse daquele produto para esse varejista. Então, o varejista compra esse produto, passa a ser o dono desse produto. E aí sim, ele põe o preço que ele quer, ele faz do jeito que ele quer e fornece isso para o consumidor final. Aqui poderia ser um atacadista também, tá, gente? Tá, varejista só como exemplo. Mas quer dizer, é só uma etapa que tem até chegar no consumidor final, tá? O produtor, você tem um canal de nível 2, é quando você tem 2 intermediários até chegar no consumidor final. Então, você pode, por exemplo, às vezes é um lugar muito longe, em vez de você ir em cada varejista entregar, você primeiro vende para um atacadista, esse atacadista vende para um varejista e esse varejista vende para o consumidor final, tá? Muito comum no norte, no centro-oeste do país, tá? Em vez da pessoa, por exemplo, tem uma fábrica em São Paulo. Em vez dela entregar em cada lojinha lá no Tocantins, ele vende diretamente para o atacadista. Esse atacadista, sim, vai ter uma rede de distribuição que vai vender e entregar nos vários varejistas que tem lá no norte do Tocantins, por exemplo. Tá? Por que as empresas fazem isso? Custo. Né? Ela vende mais barato aqui para o atacadista, mas ela economiza na distribuição. Tá? Aqui, esse aqui ele vende um pouquinho mais caro para o varejista,
né? Mas ele não tem, fica mais barato do que eles abrir lojas para chegar no consumidor final, tá? Então essas decisões são tomadas baseadas em quem é seu público-alvo, né? E qual o posicionamento que você vai ter. Inclusive o tipo de varejista atacadista tem a ver com seu posicionamento, tá? Aqui é a mesma coisa, aqui para marketing B2C e aqui B2B, quando você tem, você vende para a empresa e não para o consumidor final. Ok? Gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Estou colocando no Siga esse arquivo. Estou abrindo a tarefa para vocês entregarem o quê? O plano de marketing que é gerado lá naquele PN Box, lá naquela plataforma do Sebrae. Lembrando que eu deixei no Siga para vocês um documento Word, que é, vamos dizer assim, a parte impressa, quem não quiser fazer em plataforma, mas já que hoje vocês vão ficar em casa, eu acho que vocês têm todas as condições de, em grupo, irem montando o plano de negócio de vocês. Ok? É isso, então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Por hoje é isso, galera. Tchau, tchau.